Na carta de Paulo aos Filipenses, ainda no capítulo 1, do verso 12 ao 26. Filipenses 1, do verso 12 ao verso 26. O tema da mensagem desta noite: o homem que não sobrou de vítima das circunstâncias. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o progresso, o vosso progresso e o vosso gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O homem que não sobrou de vítima das circunstâncias, é o que nós queremos falar hoje, baseado na experiência de Paulo. Como você reage diante da vida, das circunstâncias e das pessoas? Como você tem reagido? Tem muita gente bacana nesse mundo, que é alegria para você, mas tem muita carne de pescoço por aí, tem muita. Como você reage quando encara circunstâncias, pessoas desagradáveis, difíceis? Qual é o teu legado para que a humanidade tenha esperança? O que você vai deixar do teu exemplo, da tua vida, da tua postura, para que quando você partir, alguém olhe para o teu exemplo e fale: ainda dá para acreditar, ainda dá para ter esperança no homem, em Deus, por causa daquele exemplo que você deixou. Como você se sente e se posiciona a partir da sua convicção, dizer Jesus ser o centro da tua vida, o Senhor da tua vida? Qual é a diferença que Ele fez desde que Ele entrou no seu coração? Quem é você pós Jesus? Como você é? Como é tua ética, teu linguajar? Já que a Bíblia diz que quem nasceu de novo é uma nova criatura. O jeitão velho, a natureza velha, o falar velho, o sentir velho, tudo que era velho passou, eis que tudo se fez novo. Como você, olhando para a consciência, percebe tua postura? Como você se sentiria? Essa é a pergunta talvez mais importante. Se você fosse acometido
das mesmas coisas que Paulo descreveu em 2 Coríntios 11, como você reagiria? Talvez seria bom a gente refrescar a nossa memória. Veja bem, houve um dia que ele estava preso, há 2 anos. Atos 23 registra o acontecido. Mas não satisfeitos, os seus inimigos do Sinédrio, em número de 40 homens, fizeram um pacto de não comer e nem beber enquanto não matassem Paulo. Como você se sentiria sendo quem você é, crendo no que você crê, se de repente pelo Facebook ou outra mídia qualquer, alguém mandasse uma mensagem dizendo: eu e mais 39 fechamos um acordo que nós não vamos comer nem vamos beber enquanto não acabarmos com a sua vida. A Bíblia diz que as autoridades, quando souberam, um sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, deu o aviso e 470 homens foram destacados, 200 soldados, lanceiros, cavaleiros, 470 homens foram destacados para proteger Paulo. Como você se sentiria numa situação dessa? Paulo, quando fala em 2 Coríntios de circunstâncias desagradáveis, ele não está falando de dor de cabeça, ele não está falando de um desemprego, ele não está falando de não ter dinheiro no banco, ele não está falando de dor de barriga, de dor de dente. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu fui castigado 5 vezes com 39 chibatadas menos uma. Eu fui fustigado com varas, eu fui deixado na voragem do mar, eu fiquei em perigo entre ladrões várias vezes, eu fiquei numa sensação de traído por amigos íntimos. A lista é tão grande em 2 Coríntios que a gente tem que tomar fôlego para lembrar, para tentar contextualizar os dramas, os sofrimentos dele. E no fim ele fala: além de tudo isso que pesa na minha carne, tem um problema que me perturba ainda mais, é que eu me preocupo com todas as igrejas que Deus me fez pastorear, me fez fundar, coisas assim. Como você se sentiria se estivesse em pelo menos 5% das circunstâncias que o apóstolo Paulo mencionou? Um cantor brasileiro, bem conhecido, chamado Lulu Santos, tem uma música. É lógico que eu não vou cantar, eu sei que alguns podem estar torcendo para que eu cante, mas eu não vou cantar hoje não. Mas na Noite dos Talentos pode até ser. Mas uma dessas músicas, ele traz uma ideologia. E ele fala assim: eu não pedi para nascer, eu não nasci para perder, mas também não vou ser uma pessoa que vive aí sobrando de vítima das circunstâncias. Paulo poderia dizer: Senhor, eu não pedi para que o Senhor cruzasse o meu caminho lá em Damasco. Eu era muito bom sendo fariseu. Eu não pedi para ser pregador do evangelho, ficar aí andando para lá e para cá, perdendo o meu patrimônio, ou a respeitabilidade dos meus parceiros. Eu não pedi, mas ele não quis sobrar de vítima das circunstâncias. E uma das coisas mais terríveis, mais paralisantes para cristãos e incrédulos é quando alguém, por alguma razão, plausível, verdadeira ou não, ele justifica o seu desânimo, a sua paralisia, o seu desespero, a sua falta de perspectiva, ele justifica baseado em alguma situaçãozinha que ele fala... Ele lembra até aquela hienazinha daquele desenho lá, Jurássico, antigo. Ó dia, ó vida, como a minha vida é ruim, ninguém gosta de mim. Ou então ele vai lá para a época da Bossa Nova, pega lá uma margarida e fica: ninguém me ama, ninguém me quer, bem me quer, mal me quer. Tem muitas pessoas que sentem e falam e fazem questão que os outros olhem ele como vítima das circunstâncias. E Paulo é exatamente aquilo que muitos de nós precisamos entender e ser. Ele não sobrou de vítima das circunstâncias. Ele revela nesse texto como ele reagiu, como ele se posicionou, como Cristo fez toda a diferença na vida dele. Pode fazer na minha, pode fazer na sua. Eu sei, irmãos, que nunca
Nunca, talvez, tenhamos vivido tempos tão difíceis como estamos vivendo agora. De um lado parece que está tudo dando certo. 100 milhões de brasileiros na classe média, ganhando muito dinheiro. 100 milhões de brasileiros, cada qual com 5, alguns até com 10 cartões de crédito. Comprando, se tornando talvez a 5ª potência do mundo. Mas se você olhar para o bando de miseráveis, de párias da sociedade, gente que está no pó e na cinza, se vocês olharem também para muitos pretensos evangélicos comprando com dinheiro sagrado seus aviõezinhos particulares, vocês vão perceber que evangelho doido é esse, que igreja doida é essa, que mundo é esse? E aí você vai falar: não vou mais na igreja, não creio mais em Deus, não quero mais que ninguém fale para mim de nada, porque você vai de novo, como muita gente já fez, sobrar de vítima das circunstâncias. E eu quero que você se apegue não ao que eu falo, mas ao que a Bíblia fala, ao que Paulo exemplificou com sua própria história, um homem que não sobrou de vítima das circunstâncias. Em primeiro lugar, ele contribuiu para o progresso do Evangelho, mas não sobrou de vítima das circunstâncias. Olha o verso 12 e 13. Quero, irmãos, cientificar, deixar claro na cabeça de cada um de vocês, que todas as coisas que me aconteceram antes têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Essa é a primeira razão pela qual eu afirmo: Paulo foi um homem que não sobrou de vítima das circunstâncias. Pelo contrário, ele contribuiu para o progresso do Evangelho. E ele queria deixar isso claro. Se você olhou bem o verso 12 e o 13, ele está dizendo: irmãos de Filipos, não fiquem com peninha de mim, porque eu estou preso. Não fiquem chorando por mim. Eu quero que vocês entendam e botem na cabeça que a minha prisão contribuiu para o progresso do Evangelho. Sabe o que acontecia, irmãos? Ele era atrelado de horário em horário, a cada 6, 7 ou 8 horas, há uma guarda diferente. E ele era também amarrado a um soldado que trocava de turno. E o que Paulo fazia? Ficava ali: eu comecei a pregar o Evangelho, olha onde eu acabei. Nada! A guarda pretoriana foi todinha evangelizada por Paulo. Ele fala isso aos Colossenses, em outras cartas ele diz: os irmãos da casa de César saúdam vocês. Acima de César estava Deus, estava Jesus, e lá na cadeia um representante digno, que não sobrou de vítima das circunstâncias, antes contribuiu para o progresso do Evangelho. O mundo precisa ver gente assim, gente que não vai ficar lamentando sua sorte, lambendo sua ferida, mas antes, pelo contrário, dizendo: olha, não fique com dó de mim, o que eu estou passando contribui para o progresso do Evangelho, Deus está usando isso, eu não vou lamentar, eu não vou reclamar. Eu tenho que dizer: está doendo, orem por mim. Mas dizer: não, peça para Deus me tirar, porque se eu ficar aqui eu não vou aguentar. Aguenta, porque não é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não é assim que está escrito. Por isso que Paulo não sobrou de vítima das circunstâncias. Tudo que acontecia com ele, prisão, traição, luta, dificuldade, contribuiu para o progresso do Evangelho. E ele deixou isso bem claro. E ele queria que as irmãs, os irmãos de Filipos não se esquecessem disso. Paulo foi o homem que não sobrou de vítima das circunstâncias. Em segundo lugar, ele contribuiu para estimular os irmãos. Versos 14 a 17. Olha o que ele fala, irmãos. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Que coisa linda, irmãos. Ele está dizendo: olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada, ela continua escancaradamente sendo pregada. Às vezes Deus usa um servo dele para boi de piranha, para que outros passem imunes, intactos, e levem a obra adiante. Os irmãos acham que essa igreja chegou até aqui fácil?
Você acha que ela vai continuar daqui para frente fácil, fácil? Não. Há muita luta esperando a cada um de nós, mas há um Deus grande, poderoso, querendo dizer: não pose de vítima das circunstâncias. Não fique dizendo para você: ah, se eu tivesse naquela situação, naquela igreja, naquele lugar, nascesse naquela vila, estudasse naquele outro canto, eu seria mais feliz. Paulo não sobrou de vítima das circunstâncias. Ele contribuiu para estimular irmãos. E os irmãos de Filipos, quando viram Paulo preso, eles ousaram falar com mais coragem, com mais atitude, com mais postura. Irmãos, é impressionante como isso acontece até no futebol. Eu não sou saudosista, mas eu vou me lembrar agora de um personagem. Eu não estava lá, eu vi o filme, mas aconteceu, na Copa de 58, quando não tínhamos ganhado nada ainda, houve um jogo cruel, o Brasil estava perdendo de 1-0. Eu não lembro nem com quem foi, com a Áustria, Iugoslávia, sei lá, um time aí qualquer. 1-0, para quem tinha sofrido o maracanaço em 1950, era terrível. A bola entrou no gol do Gilmar, o grande Didi foi lá dentro do gol, pegou a bola, botou debaixo do braço, e todos os outros jogadores se cercaram a ele, desde a marca do pênalti até o miolo central do campo. E ele foi confabulando, ninguém sabe o que, mas com certeza ele deve ter dito algumas palavras de estímulo, porque logo depois o Brasil empata, faz outro gol, ganha o jogo, ganha a Copa pela primeira vez. Paulo preso, acabou o evangelho, acabou a igreja de Filipos, acabou tudo, o cristianismo vai à bancarrota. Não, o homem que não quis posar, nem sobrar de vítima das circunstâncias, ele contribuiu para estimular outros irmãos. A dor dele, o drama dele, a prisão dele, as algemas dele, estimularam outros irmãos a correrem atrás, a pregarem com mais desassombro. Paulo fala: olha, tem gente que foi pregar com inveja, tem gente que foi pregar falando: bom, já que ele está preso, eu vou pregar e mostrar que eu prego melhor do que ele. Ou seja, ele diz: olha, alguns fizeram por inveja, alguns fizeram para tentar colocar mais dor nas minhas cadeias, mas sabe para mim o que importa? Dizia Paulo: Cristo tem que ser pregado. Irmãos, se uma igreja contratar a mula de Balaão para ser pastor, Deus é tão poderoso que Ele pode abençoar aquela mula para fazer o evangelho ser pregado, muito melhor do que o Hernandes, do que o Augusto Nicodemos, ou qualquer outro que tem por aí. Por isso que Paulo estava dizendo: eu não quero sobrar de vítima das circunstâncias, eu quero contribuir, e a minha prisão estimulou irmãos que estavam só no banco. Agora não tem mais ninguém lá na frente pregando, os irmãos saíram do banco e foram à rua, e foram pregar, estimulados pela cadeia daquele homem. Paulo não quis sobrar de vítima das circunstâncias, ele contribuiu para o triunfo da pregação. Verso 18: todavia que importa, olha o que ele diz: uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, eu vou me alegrar, sempre com isso. Que coisa linda, irmãos. Onde é que é melhor a pregação? Sei lá. Eu acho que tem esquimó pregando o evangelho, não tem não? Deve ter. Será que na Coreia do Norte tem representantes dignos de Cristo? Com certeza tem. Paulo está dizendo: olha, pouco me importo. Tem gente pregando por inveja? Pregue. Tem gente pregando com verdade? Pregue. Tem gente da Assembleia pregando? Pregue. Tem gente na igreja presbiteriana pregando? Pregue. Tem gente pregando em qualquer denominação? Tem gente nos cantos mais estranhos, no meio de alguma heresia, falando um pingo da verdade. A verdade do evangelho é tão poderosa que ela ultrapassa e rompe as barreiras denominacionais. Cristo não está numa caixinha que nós dominamos. Cristo não é marionete da nossa teologia, Ele rompe as barreiras. E Paulo está dizendo: para mim o que importa é que de qualquer modo, por pretexto ou por verdade, Cristo seja pregado. Eu não vou posar de vítima, se eu não puder pregar, ninguém mais prega. Lembra daquele deprimido do Velho Testamento, um tal de Elias? Ah, Senhor, acabou, me mata, Senhor, não tem mais motivo para viver, me mata.
Por que, Elias? Só sobrou eu, Senhor. Não tem mais profeta, só tem eu. E Deus falou: rapaz, tem mais de 7.000 que não dobraram o joelho para Baal. Muita gente está por aí pregando, muita gente. Paulo está dizendo: olha, eu estou preso, mas tem gente lá fora pregando. Quando os valdenses, na época posterior às cruzadas e o começo de uma tentativa de reforma, 150 anos antes de Lutero, tentaram pregar e falaram de Jesus, eles foram dizimados, destruídos os templos, queimadas as Bíblias, sacrificados os seus pastores, os seus profetas. E os valdenses lá na França diziam: vocês podem acabar com as nossas torres, com as nossas catedrais, mas vocês não podem extinguir a luz das estrelas, nem do sol, não podem sufocar o grito do Evangelho, não pode, ninguém conseguiu até hoje, e não vai conseguir. A clara palavra de Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Podem criticar pregações, pregadores, podem publicar ofensas, seja o que for, o Evangelho vai triunfar. E Paulo está dizendo: eu não vou sobrar de vítima das circunstâncias. Eu quero que a minha história, a minha situação, a minha luta, a minha morte, seja o que for, contribua para o triunfo da pregação. Em quarto lugar, Paulo não sobrou de vítima das circunstâncias, mas ele contribuiu para a glória de Cristo. Verso 19 e 20. Eu estou certo, disse Paulo, de que isto mesmo, pela vossa súplica, pela provisão do Espírito de Jesus, me redundará em libertação. Mais dia ou menos dia, Paulo ia ser liberto. Mais dia menos dia, ele ia ser morto. Mas ele fala no verso 20: a minha ardente expectativa e esperança é de que em nada eu serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quando você preservar a sua vida, quando você tentar se blindar e se proteger para não sofrer por causa daquilo que você crê, coitado de você, coitado de mim. Jesus deixou claro: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas aquele que um dia perder a vida por amor a mim, vai ganhar uma vida muito mais bonita do que a que tinha. E Paulo está dizendo: olha, irmãos, eu estou certo, um dia Deus vai me libertar, vocês estão orando por isso, o Espírito Santo tem poder para quebrar cadeias, mas para mim pouco importa, Cristo sendo engrandecido, seja no meu corpo, pela morte, pela vida. Isso, irmãos, é um camarada que não está nem aí para dizer: eu sou vitimizado pelo Evangelho, eu sou vítima das circunstâncias, e eu não pedi para crer, eu não pedi para pregar, eu não pedi para Deus me tirar da faculdade e me colocar no seminário. Eu não sou louco. Deus me tornou um, mas eu não sou. Paulo não disse isso: eu sou louco por amor a Cristo. Tem gente buscando sinais, tem gente buscando sabedoria, mas eu prego a Cristo, poder de Deus, loucura para judeus, para gregos, escândalo para judeus. Paulo está dizendo: eu não vou sobrar de vítima das circunstâncias. Eu quero que a glória de Cristo apareça, seja no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aqui há uma igreja, e é uma igreja que prega o Evangelho. Isso basta. Não há necessidade de andarmos por aí falando: qual é a estratégia? Qual é o mecanismo? Desculpe a palavra, qual é a mutreta? Qual é a manobra que a gente tem que fazer para trazer gente para cá? Simples, eu dou uma dica simples. Vamos colocar uma placa dentro da igreja, bem grande, em neon, dizendo assim: 3h15, toda segunda-feira, venham para cá, que nós vamos fazer a oração do carregamento do teu talão de cheque. Não é nem do descarrego, mas do carregamento do teu talão de cheque. Vai bombar de gente aqui, ó. Pode ter certeza, mas para quê? Para depois Deus falar: foi isso que eu te mandei pregar? Foi isso que eu pedi para você fazer? Paulo está dizendo: eu quero contribuir para a glória de Cristo, e não posar de vítima das circunstâncias, e nem usar as minhas mãos para tentar me proteger ou me garantir. Paulo foi o homem que não sobrou de vítima das circunstâncias. Em quinto lugar, ele contribuiu
para a vida com propósito. Ele não é o Rick Warren, uma vida com propósito, mas ele contribuiu com o seu jeitão para dizer, a vida tem propósito. E olha o que ele fala no verso 21 e 22. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que eu vou escolher. Eu também não sei. Mas ele está dizendo, para mim, viver é Cristo. Esse é o significado, o propósito maior da vida de Paulo. Tem que ser da minha, tem que ser da sua. Se eu morrer por causa disso, eu vou estar lucrando. Eu já fui em vários sepultamentos. Um dia eu vou também, carregado. Ou você pensa que vai sobrar para semente? Não. Mas uma vez alguém no sepultamento disse uma frase, eu guardei aquilo, de vez em quando eu falo, quando eu vou. Tomara que demore muito para falar. Mas a frase dizia assim, olha, você, quando nasceu, todo mundo dava risada e sorria, fazia festa, só você chorava. Viva de uma maneira tão brilhante, tão surpreendente, para que no dia que você morrer, todo mundo vai estar chorando, só você vai estar rindo. Eu nunca esqueci essa frase. E Paulo está dizendo aqui claramente, para mim, o viver é Cristo. Estar preso é circunstancial. Pregar é primordial. Se eu estiver preso, tem alguém que vai pregar. A palavra nunca será aprisionada. Pregadores podem ser presos. A palavra jamais. Igrejas podem ser bombardeadas. O evangelho triunfará a despeito de igrejas, denominações. Quando Cristo incentivou Paulo a pregar, qual era o nome da igreja que existia na época? Como era o nome dela? O estatuto dela? A teologia? Eu mandei uma mensagem do John Piper para colocar, para postar. Resuma a sua fé de uma maneira muito simples. É muito melhor do que você dizer, eu sou calvinista. Eu sei que você é, dependendo da educação formal, teológica que você recebeu, ótimo. Mas se você chegar numa roda de pessoas, num shopping, no meio de amigos, e falar, dá licença que eu sou calvinista. A turma vai falar, sai fora, rapaz. O que é isso? É de comer? Não é de comer. Agora, quando você chega e fala, eu creio em Jesus, Ele é o meu Salvador, Ele mudou a minha história. Algumas pessoas vão para aqui, epa, falou o nome de Jesus, é diferente. Tem poder nesse nome. Há poder sim. Poder, força sem igual, no nome de Jesus. E Paulo está dizendo, eu não quero posar nem sobrar de vítima das circunstâncias. Eu quero contribuir para deixar claro que viver tem propósito. E ele deixou claro qual é. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo também contribuiu para a preservação da esperança. Verso 23 e 24. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Paulo está deixando claro assim, olha, eu estou aqui, eu estou preso. Se eu morrer é lucro. Agora, vamos e convenhamos, estar com Jesus é muito melhor. Incomparavelmente melhor. Alguém vai pensar, e a família? Fazer o quê, né? Alguém vai cuidar deles. Você vai estar no céu. Se você ganhasse uma passagem, se fosse possível, você ganhar uma passagem para ir para o céu, e já estou deduzindo que você crê que o céu existe, que você tem esperança de que um dia vai para lá, e Paulo está dizendo, olha, o que está me acontecendo só está servindo para dizer, eu de um lado de minha vida quero estar com Jesus, porque eu sei que é muito melhor estar com Ele do que estar nessa prisão, incomparavelmente melhor. Eu não vejo a hora de ir, Paulo dizia, mas eu ainda tenho uma obra, uma tarefa a cumprir, então eu não sei o que eu vou escolher. Ainda bem que ele não sabia, não podia, nem eu posso, nem você pode. Mas se um dia Deus chegasse para você, e não fosse o diácono que abriria aquela porta, mas fosse Ele mesmo, e Ele entrasse aqui, aquele clima todo, aquela luz brilhante, e Ele chegasse e falasse, eu não vou fazer isso, não vou fazer. Mas Ele fala, você, vem cá, eu vou te dar um passaporte, para você ir para o céu, com o direito de voltar, se você quiser. E eu pergunto, quem voltaria depois de ter pisado lá? Só um louco.
Ah, depois de ver o céu lá, você vai falar, não, senhor, ainda tem uma carreira lá, eu tenho umas viagens que eu preparei, eu tenho uma cirurgia para fazer, não é? Tenho umas contas para pagar. Que nada, você não ia voltar de jeito nenhum. Você não ia voltar. Por mais que amasse sua família, amasse essa vida, você não ia voltar. Mas essa oportunidade Ele não vai dar para você, nem para mim. Paulo não posou, não sobrou de vítima, mas ele contribuiu para a preservação da esperança. Eu estou constrangido, eu quero partir, eu quero estar com Cristo, isso é muito melhor, mas por vossa causa eu ainda tenho um trabalho a fazer. Eu tenho esperança e ela jamais será frustrada, dizia Paulo. E em último lugar, Paulo não sobrou de vítima das circunstâncias, mas ele contribuiu para a utilidade da vida. Verso 25 e verso 26. Convencido disso eu estou, certo de que eu vou permanecer com vocês para o vosso progresso e o vosso gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vocês se gloriarem em Jesus pela minha presença de novo convosco. Qualquer analista ia dizer, camarada convencido, ele está dizendo, eu vou ficar, eu vou permanecer, eu vou ficar aí para vocês progredirem na fé, tem muito que aprender, para vocês se alegrarem, e quando eu entrar na igreja de novo, liberto da prisão, eu quero todo mundo me aplaudindo, subindo a escada, ei pastor, voltou da cadeia. Lá estava o apóstolo Paulo dizendo, a minha vida é pregar, o meu prazer é honrar a Cristo, a minha utilidade é essa. Em Atos 20, 28 ele fala, eu não considero a vida preciosa para mim, a não ser que eu a gaste cumprindo a missão que Deus me deu. Esse é o homem que não sobrou de vítima das circunstâncias. Tudo que ele fazia era para contribuir para que o Evangelho, Cristo, estivesse acima de tudo e de todos. Eu não sei quanto a você, meu irmão e minha irmã, mas com certeza, em algum momento da vida, você já teve uma síndrome de Elias, já entrou numa caverninha, já ficou ali meio que resmungando, lamentando, todo mundo, eu também, não tem ninguém aqui fortão, não, eu nunca fui abalado por essas coisas de ser humano, isso é frescura evangélica, frescura gospel, não, eu não tenho esse problema. Tem, você é ser humano, é igual a qualquer um, a sua força não depende das circunstâncias, depende do Senhor das circunstâncias. E Paulo deixa um recado para nós, eu sei que você não pediu para nascer, eu também não pedi para nascer, eu sei que você também não quer morrer assim de graça, então que a tua vida contribua para a glória de Cristo, e as circunstâncias que Deus as controle, para que você seja em tudo, como o próprio Paulo escreveu aos Romanos, todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o Senhor, que usa as circunstâncias para abençoar você, e através de você, abençoar muita gente, e pega tudo e fala, eu controlo as circunstâncias, e faço com que elas contribuam para o bem da sua vida, e para todos aqueles que Deus ama e chamar. Deus guarde a igreja, e Deus faça com que você não sobre como uma vítima das circunstâncias, mas você creia quem está no comando de todas elas. Amém. Deus abençoe a igreja.